meu Deus do céu, estava ao lado de Davi, lá no Carvalho, onde fica pendurado, identifica a sua rebelião. Na injustiça pereceu o divisor, dando prova a seu Senhor, não aceita a divisão. Povo comprado pelo sangue de Jesus, o nosso Deus não ensinou a subtrair, pois esta obra, por maior que ela seja, Jesus quer que ainda cresça, nunca, nunca dividir. O tal Coré, lá no deserto, conspirou contra Moisés, dividir o povo de Deus. Moisés foi firme, clamou ao céu e Deus lhe ouviu. Logo a terra se abriu, desceu Coré com o povo seu. Os seus pecados foram sepultados vivos, mas no juízo também comparecerão. Na injustiça pereceu o divisor, dando provas que o Senhor não aceita a divisão. Povo comprado pelo sangue de Jesus, o nosso Deus não ensinou a subtrair, pois esta obra, por maior que ela seja, Jesus quer que ainda cresça, nunca, nunca dividir. Eu disse, meu servo, não tema, grande obra farei por você por seu intermédio, porque todos que forem contra ti, eu serei contra eles, mas aqueles que forem contigo, meu servo, eu serei com eles. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, eu quero aqui esclarecer para os irmãos da parte do Espírito Santo algumas dúvidas dos irmãos e que o Espírito Santo me tocou a relatar a vocês, né? E um recado de Deus à Igreja do Senhor, a todos os crentes remanescentes da sã doutrina, e um alerta da parte do Senhor. Lembrando aqui que o irmão Emerson Nunes não está querendo causar contendas, aflitos, nem confusão na mente de ninguém, mas esclarecer diante das Escrituras. Louvado seja Deus. A Bíblia diz para nós não se comunicar com as coisas infrutuosas das trevas, mas antes condenai. 1 Timóteo 5,20 também diz: aos que pecarem na igreja, repreenda na presença de todos, para ao que os outros vejam, venha a ter temor. Querida igreja, antes de passar esse recado de Deus aos irmãos, e também a experiência que eu tive com Deus no ministério, durante esses anos de pregação, louvado seja Deus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, que se encontra em Judas capítulo 1, verso 11, que diz assim a palavra de Deus: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do galardão de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Agora o verso 19:
Esses são os que causam divisões, os sensuais que não têm o Espírito Santo. Glória a Deus. Queridos irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias os servos de Deus sofriam perseguições. Um dos maiores sinais da volta de Jesus seria alianças que eram inquebráveis começar a se quebrar, onde traições, inveja entre os próprios povos de Deus seria com grande êxito nos tempos do fim. Como Jesus disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Todas as épocas houve apostasia, mas no momento que o fim se aproxima, isso tem se intensificado a apostasia, o esfriamento do amor e o aumento da iniquidade. Tempos difíceis para os verdadeiros cristãos que estão firmes na doutrina de Jesus. Por isso que Jesus também nos ensinou que nos últimos tempos aparecerão falsos cristos, falsos profetas com tão grandes sinais que, se capazes, enganaria até os escolhidos de Deus. E eu quero relatar, meus irmãos, por que eu não saí da Igreja Deus de Amor. Louvado seja Deus. E tive até alguns anos atrás, 1 ano, 2 anos atrás, pensando nisso, né? E eu vou explicar o porquê. Irmãos, desde o ano de 2016 eu venho pregando a palavra de Deus na Igreja Pentecostal Deus de Amor. E passei por muitas dificuldades, perseguições, passei uma grande luta com a enfermidade da minha mamãe, que era uma mulher de Deus, que orou muito por mim, que me ensinou a palavra de Deus. E já no leito da sua enfermidade, Deus passou para ela algo que Deus ia me passar algumas revelações para mim passar para a igreja e para mim não ter medo, que Deus era comigo, que Deus não faria nada antes de revelar aos teus servos, né, meus irmãos? E minha mãe, passei um momento de muita enfermidade com ela, e Deus já tinha me falado que ia recolher ela, tinha falado com ela. Foi muito difícil para mim, que minha mãe foi uma grande companheira lado a lado comigo na obra, não só ela como meu pai também. Louvado seja Deus. E eu vinha pregando o evangelho desde 2016 na Igreja Deus de Amor. Louvado seja Deus. Mas estou na Deus de Amor desde os anos 90, né? Com a minha mãe. Mas quando eu me firmei mesmo com Jesus, foi a partir do ano de 2014. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, tive a experiência com Deus, comecei a pregar a palavra de Deus, né? Levando o evangelho de Jesus. Peço que os irmãos não dê like para não cair a transmissão, amém, meus irmãos? Vocês deixem para dar o like no final da pregação. E ali pregando o evangelho de Jesus, fazendo propósito de campanha nas igrejas, evangelizando, trabalho de evangelização, trabalho de evangelização na Cracolândia, né, ali fazendo evangelização com os moradores de rua pela madrugada. Louvado seja Deus. Trabalho de evangelização nos lares, pregando a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus em momentos difíceis. Na época, quando eu comecei o ministério, eu tinha o WhatsApp, tinha o Facebook, e Deus tinha falado comigo acerca do WhatsApp, do Facebook, para mim sair. Eu até questionei com Deus, ouvi também a revelação de homens de Deus, que foram usados pelo Espírito Santo, que muitos deles começaram no Espírito, outros terminaram na carne, mas é eles e Deus. Amém? E então, eu fiz prova com Deus, Deus me mostrou, ainda relutei com Deus, questionando a Deus, né? Louvado seja Deus, que Deus estava me usando, eu estava ganhando muitas almas, o Espírito Santo só falou assim comigo. O Espírito Santo não resiste, irmão. Ele não insiste, ele só avisa. Você quer naquele último dia ouvir aquela palavra, apartai-vos de mim que eu não te conheço? Eu falei, não, Senhor. Então, se você quiser continuar isso, você continua usando isso dentro da minha casa. Eu falei, amém. E na época Deus falou assim, faça como meu servo fez lá. Tá falando. Eu falei, amém. Inclusive tinha algumas filmagens no meu canal, louvado seja Deus, e tirei também, obedecendo a Deus. E Deus confirmou na sua palavra, na Bíblia. Como eu digo a vocês, irmãos, são pessoas jovens, a gente vai ganhando maturidade, experiência na obra, lendo a Bíblia, orando, jejuando, pregando o evangelho, também ouvindo
os humildes homens de Deus que vêm passar recado para você, mas os recados você tem que ter base bíblica e interpretação correta com as escrituras. Que tem muitos que não são de Deus, são pessoas que vêm com soberba. Isso aí você tem que lançar fora. Não retém as profecias. Não desprezeis as profecias, mas retém o que é bom, diz a Bíblia. Então, fazendo isso, uma grande perseguição comigo no ministério. Aí comecei a usar o canal do YouTube, né? Tem as pessoas que me ajudam, que eu não entendo de internet, não entendo nada de internet. Eu só sei entrar aqui para fazer essa live porque aprendi assim. Inclusive quem mexe nesse canal são pessoas que me cooperam, que ajudam, me ajudam, que fica na central deles lá, que mexe para mim, que organiza para mim. Louvado seja Deus. E eles vinham me ajudando, postando pregações. E muita perseguição, eu tava vendo cada dia mais o declínio, o diabo de mansinho querendo entrar na igreja. Inclusive, assim que colocaram, né, teve algumas mudanças na igreja, foi o tempo já que minha mãe começou a adoecer, minha mãe teve uma visão muito terrível acerca disso, foi quando Deus falou com ela. Depois Deus recolheu minha mãezinha, foi difícil pra mim, mas eu continuei ali lutando e pregando a palavra de Deus, né? Com muita dor no coração, que é difícil você. Não tem luta maior que essa, que você perdeu do que uma mãe sua falecer nova. Minha mãe faleceu com 56 anos de idade, né? Eu bastante jovem e difícil para mim também. Louvado-se a Deus. Eu não tenho condução própria, a minha condução, né? Não tô querendo aqui se fazer de coitado, mas tô sendo realista. A minha condução é andar a pé, ônibus e metrô, né? E nunca cobrei para pregar, nunca exigi oferta de ninguém, sempre trabalhei. Todas as coisas que conquistei foi com o suor do meu rosto, trabalhando. Louvado seja Deus. Sempre trabalhei. Glória a Jesus. Eu acordando de madrugada saía do serviço, já vai direto para a igreja, fazer a obra de Deus. Nos dias de folga, fazendo evangelização. E nos tempos que tenho, estou aqui fazendo a live com os irmãos. Então começou a perseguição muito grande. Então quando Deus aí começou a me usar nas revelações, uma das primeiras revelações que Deus me passou foi mesmo em 2016, que eu postei no YouTube. Inclusive essa revelação até postei na época do Facebook, porque eu não tinha ainda aquela experiência, e o Espírito Santo foi me ensinando, dizendo que é errado, né? E sobre 2016, sobre um grande sinal que haveria na terra, que ia abalar o mundo inteiro. Vocês podem pesquisar essa revelação que Deus me deu, né? Que hoje essa revelação já começou a se cumprir para a glória de Deus. E depois que eu desativei tudo o Facebook, WhatsApp, tanto é que eu não entendo muito disso, que tem até lá o Facebook, tem até página minha até hoje lá que irmão sabe, mas eu não sei mexer, eu perdi a senha, mas entreguei nas mãos de Deus. Então, meus irmãos, aí eu comecei a pregar o evangelho, fazendo campanhas de oração, almas sendo libertas, fazendo visita, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas por reino da glória, pregando na igreja de Deus de amor. E certo dia de madrugada, dia 11 de janeiro, né, eu fiz uma live com os irmãos e passei uma revelação que todos sabem, tá aí no YouTube, as revelações sobre a serpente, sobre, né, vocês podem pesquisar, enrolada, e Deus foi me passando mais visão e acontecimento. E o que acontece, irmãos? E eu comecei a ver, né, meus irmãos, até mesmo de outro ministério, porque não é só o ministério IPDA que tem os remanescentes, tem muitos irmãos que Deus consagrou em suas vidas, em fazer a obra de Deus, parabéns por isso. E aquilo foi me impactando, né, irmãos? Eu fui olhando ali, os irmãos também pregando contra o WhatsApp, contra o Facebook, contra as filmagens, e aquilo foi me impactando, né, meus irmãos? Eu gosto de ver os irmãos pregar a verdade, que faz a obra de Deus com amor. Só que muitas vezes a gente não vigia, a gente vai pela emoção, né, irmãos? E ali eu vendo um mundanismo dentro da igreja, e eu pensei, eu vou dar um jeito de congregar com esses irmãos aí, né? Nada contra eles, são pessoas de Deus. Falta muitas vezes maturidade também algumas vezes humildade. Mas é eles e Deus. Ninguém é perfeito, não somos perfeitos, como dizia o missionário, né?
Não somos perfeitos, mas pregamos a perfeição de Deus para vivermos nela. Mas Deus opera onde há humildade. Então aí, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja Deus vendo ali, né? E até comentei com alguns irmãos. Aí os irmãos falaram assim, irmão, mas vigia, cuidado. Eu falei, não, irmão. Os irmãos estão pregando a verdade, o mundanismo está na igreja, né? Como alguns irmãos questionam mesmo, e a gente começar a querer desanimar, né? E, e comecei ali a me empolgar, né, irmão? Louvado a Deus. Por que que eu tô ouvindo falar isso aqui? Porque eu tô vendo, meus irmãos, sou uma pessoa que não fica em YouTube, mas o próprio Espírito de Deus permitiu eu ouvir uma mensagem de um irmão, né? Louvado seja Deus. Até falando as verdades sobre que muitos arrebatamentos aí falsos, irmãos. Muitas pessoas que querem mídia. E quando eu escutei ali, se referiu a mim, do irmão que veio lá, pregou e depois falou que Deus tinha revelado para ele para congregar, depois não, depois mudou de ideia, né? Tipo assim, com ironia, né? Mas eu vou explicar a situação disso que aconteceu. Então ali, meus irmãos, eu fui e voltei, pessoas abençoadas, pessoas de Deus, nada contra. Louvado seja Deus. E quando eu voltei, né, inclusive a igreja que eu congrego, que eu estava congregando na época, o pastor lá, homem de Deus, os membros, homem de Deus, prega contra o Facebook, prega contra o WhatsApp. Se vocês acharem que ainda não existe igreja de Deus e Amor Doutrina, existe sim, irmãos. Irmãos fiéis que não se curvaram a Baal. Pregando. Antes de ir, quando eu cheguei, o irmão até falou, irmão, você precisa orar mais, vigia, cuidado, né? Você é uma pessoa jovem, ora mais, espera Deus. Eu até falei assim, amém. Aí certo dia eu fui orar com um irmão lá, do outro lado, um irmão da Deus e Amor, muito antigo. Ele não tem YouTube, nada, nada. Esse irmão só tem apenas um simples radinho, um simples celular normal, né? Não comentei nada com ele. E nós orando ali, né? Ele passou uma revelação de Deus para mim. Era um homem de oração, um homem de jejum, um homem de santidade. E nós orando naquela madrugada, ele falou comigo, meu varão, eu tenho algo de Deus para passar para você. Inclusive eu até viajei com esse irmão para pregar fora, né? Louvados a Deus depois disso, né? Que ele me passou. Satanás está querendo te enganar. O diabo, você cuidado com o espírito do enganador, está querendo te enganar para tirar você da igreja de Deus e Amor. Não é tempo de você sair ainda. E foi onde eu comecei a questionar, como, irmão? Aí você sabe como é que é a gente, né? Começa a questionar, acontecendo isso, aquele falou assim, irmão, não olha pro lado, faz a sua parte, mas não é tempo. E Deus não usou só esse irmão, mas usou mais vasos de Deus. Mas Deus usou esse irmão muito forte na oração. Eu falei assim, amém, irmão, né? Muito triste assim, né? Questionei um pouco com ele, né? Acerca disso. E o Espírito de Deus falou comigo, meu servo, vai orar mais. Você precisa orar mais, vigia, Satanás está querendo te enganar. E o que eu fiz? Eu peguei, fui pro joelho, né, meus irmãos? Fui pro joelho orar de madrugada. E tive essa experiência com Deus, né? Tive essa experiência com Deus e comecei a orar durante 3 horas. Deus é minha testemunha que eu não estou mentindo, irmãos. Jamais eu quero aqui prejudicar ninguém, nem me aparecer. Se eu estiver mentindo, Deus pode riscar meu nome do livro da vida e pode me abater. Aqui agora. E ali, meus irmãos, eu comecei a orar a Deus. Pedi confirmação mais para Deus. Orando. Durante 3 horas de oração, irmãos. 3 horas de oração. Louvado seja Deus. Orando, pedindo a Deus discernimento, pedindo, fazendo prova com Deus. E Deus, eu suava ali orando, pedindo a Deus. Louvado, orando, pedindo para Deus falar comigo. Aí de repente entrou um varão de branco dentro do meu quarto. E eu olhei para aquele varão de branco, consegui ver o rosto dele, cabelo baixo, né? Vestes brancas, comprida. E eu achava que era um varão de Deus, né? Um ser celestial. E ele falava assim com a voz dura. Eu já não te avisei, meu servo, para você sair dessa igreja?
porque aí já não tem mais a minha santidade, a minha palavra. E eu comecei a chorar e falei, Senhor, mas não foi o Senhor que revelou essa igreja pro teu servo e que ia ter luta, mas para nós continuar até o fim, não que eu tô fazendo ramificação de placa aqui, viu, irmãos? Espero que os irmãos entendam a revelação. E glória a Deus, ele começou a falar, não, mas aí não tem na minha presença, sai dela agora, sai, é pra você sair. E eu falei assim, amém, Senhor. Quando eu falei amém, meus irmãos, deu um clarão mais forte no meu quarto, bem forte, bem forte. É igual quando você está na sua casa com a luz acesa e você abre a janela e a luz do sol bate dentro da sua casa, que a luz perde as forças. Assim aconteceu. E a voz que eu ouvi não foi no meu ouvido, foi uma voz espiritual dentro do meu corpo, que meu corpo começou a pegar fogo. Dentro de mim, a voz em espírito, eu vi uma voz tremenda que estrondava como um trovão. Falou, meu servo, cuidado, aí é Satanás querendo te enganar. Esse demônio causou divisão no céu. Esse demônio enganou Balaão, enganou Saul, enganou Salomão e quer te enganar também. Repreenda ele agora com a autoridade que eu te dou e fique aonde que você está, que no meu tempo eu já sei o que fazer com você e com todos os meus servos que estão obedientes à minha doutrina. Vós estão em minhas mãos. Aleluia. Oricanda labassurianda labai. Glória a Deus, glória a Jesus. Aquela coisa forte e gostosa, irmãos. Minha carne tremia e eu chorava a Deus. E Deus falou assim, olha para esse espírito mal agora e repreende com a autoridade que eu te dou. Só que aquele mal não conseguiu ouvir a voz de Deus. E ele orava sério para mim. E Deus falou assim, fixa os olhos nele. Eu olhei de cima embaixo para ele. Quando eu olhei nos pés dele, meus irmãos, tinha um pé de felino. Né? Pé de felino é pé de leão, de tigre. Avermelhado, todo peludo, com as unhas pontudas como unhas de gato. E eu vi uma cauda vermelha, uma cauda feia. E eu olhei para o rosto dele e falei assim, ele falou, não tá, vai me obedecer? Eu falei assim, cala-te, Satanás. Eu sei que é você, caboclo profético. Você está repreendido pelo sangue de Jesus. Que o Senhor Jesus te repreenda. Você não vai me enganar, não é tempo de eu sair dessa obra ainda não. E quando eu repreendi aquele demônio, meus irmãos, aquele falso ser celestial, falso, ele se transformou num demônio terrível. Numa cara de lobo, orelhas pontudas, asas de morcego, garras afiadas. Ele começou a se afastar e começou a ficar muito irado comigo. E começou a falar assim, eu tentei te enganar, mas não consegui, né? Eu vou te perseguir até o último dia da sua vida. Então, meus irmãos, esse demônio, devido à minha fraqueza, não que eu estava em pecado e nada, devido à minha fraqueza de não dar ouvido aos homens de Deus e começar a ir pela emoção, o diabo aproveitou essa falha minha para entrar no meu subconsciente e dar uma falsa revelação para mim. Por isso que eu falo que vocês precisam ter, todos nós precisamos ter cuidado. Você lembra aquela passagem do profeta velho e o profeta novo? O profeta veio de Judá para entregar uma profecia para o rei Jeroboão que estava apostatado. E Deus fez uma grande obra lá. E os jovens que estavam ali, que viu o poder de Deus ali através daquele profeta, foi falar com o profeta velho daquela cidade. Ali, tudo o que aconteceu, e aquele profeta era um profeta de Deus. Aí quando ele foi de encontro ao profeta jovem, o profeta estava aí, né? O profeta, você é o profeta, quem é você? Eu vim de Judá, você é o profeta de Deus? Sim. E ali começaram a conversar e falou assim, venha na minha casa, está aí pão, água, ali é um alimento. Ele falou assim, não, o Senhor não me ordenou eu ir. Aí agora já entrou a avareza, né? Começou, e mentiu, falou, não, mas eu também sou profeta. O anjo do Senhor falou comigo, mentiu. E o profeta não vigiou, porque Deus já tinha falado para ele não parar em canto nenhum. E ele foi pelo que o profeta, porque ele viu a aparência, é profeta, é o homem de Deus, eu vou lá.
Então, por isso que nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Porque a Bíblia diz que o espírito do falso profeta nos últimos dias, se capaz, enganaria até os escolhidos de Deus. Louvaças a Deus. Então, meus irmãos, vocês têm que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Não estou querendo dizer que esse irmão é falso profeta. Não estou querendo dizer isso. Mas estou querendo dizer que não era o tempo de eu sair. Deus não permitiu eu sair. Então, Satanás estava querendo aproveitar essa falha minha para me tirar, sendo que não era o tempo de Deus. Não estou querendo dizer que o irmão lá é falso profeta. Não é isso. Louvado seja Deus. Estou querendo dizer que Satanás, ele quis me enganar, que não era tempo, não é tempo de eu sair daqui ainda. Né, meus irmãos? Então precisa tomar cuidado. Então agora, muitos irmãos, só porque eu não fui congregar, começam a me insultar com indireta, né, louvado seja Deus, e começa a falar coisa que não sabe, tem que tomar cuidado, chamar indireta a gente que chamamos mentiroso. Quem me usa, meu irmão, pela graça de Deus é o Espírito Santo. Deus sabe a minha vida com ele. Eu prego e vivo o que eu prego pela graça de Deus, irmãos. Eu conheço os dois lados de Deus, o Deus do amor e o Deus da justiça também. E tenho amor ao meu Jesus. Jamais vou andar com mentira com as coisas de Deus. Então, meus irmãos, essa foi a experiência que eu tive com Deus. Aleluia! Aí depois desta revelação, foi onde Deus me passou uma outra revelação, qual já está aqui no YouTube. A trama do diabo, que o diabo estava planejando contra a igreja Deus de Amor, né, de usar falsos profetas que fingem que pregam a doutrina para tirar os irmãos verdadeiros de doutrina que estão pregando aqui ainda. E com uma estratégia de pôr um mundanismo na igreja e barrar os irmãos que pregam a doutrina. Vocês podem pesquisar aqui, não vou contar de novo, que está aqui no canal. Vocês podem ver essa revelação que eu vi, a reunião de Satanás com um plano de perseguir os homens de Deus e implantar o mundanismo na igreja, e isolar e desprezar os irmãos de doutrina, e o diabo com uma outra estratégia, o caboclo profético, levantar igrejas que parecem ser de doutrina apenas para cativar os irmãos, depois eles mostram as suas garras e destruir as almas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa é a experiência com Deus. Então, meus irmãos aí tem que vigiar, tem que tomar cuidado, tem que ter mais humildade, louvado seja Deus, e fazer prova com Deus, que Deus não está se agradando dessas contendas no YouTube, essas vanglórias, essas disputas por poder e aplauso dos homens, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja Deus. Então aí foi a experiência que eu tive com Deus, e continuo aqui até hoje. Depois dessas revelações que entreguei, fui barrado, louvado seja Deus, mas continuo aqui, que eu não estou preocupado com o cargo. Eu estou preocupado com as almas, zelar da doutrina e lutar por aquilo que os homens de Deus do passado implantou. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. O evangelho não para. Né, meus irmãos? Agora, nesse tempo, agora que está acontecendo essa crise, vai saber quem é os pregadores da verdade. Não estou desprezando os irmãos que pregam dentro do templo. Né? Mas eu, pela graça de Deus, louvado seja Deus, estou indo nas casas. Estou indo pregar nos cultos ao ar livre. Amanhã mesmo tem um culto ao ar livre para me pregar. E não estou com medo de pegar nada não, irmão. Eu não estou tentando a Deus. Nós respeitamos, ou vigiamos e oramos, como diz lá em Romanos 3, nós temos de respeitar nossas autoridades. Mas o diabo também está arrumando um oportunismo nisso, para pôr um espírito de covardia no coração dos homens e das mulheres de Deus, para não pregar a palavra. É o momento de marchar. Satanás, faraó, está vindo nos perseguindo atrás. O mar está na frente para que nos impedir. Mas nós estendemos as mãos para o céu, como estendeu Moisés, e o cajado, e apontar o cajado para as águas, e as águas se abriu. E o povo de Deus passou e avançou. A mesma coisa somos nós. Nós estamos avançando, pregando a palavra de Deus, não tememos a morte. Louvado seja Deus, que nós cremos num Deus que abençoa, mas cremos num Deus também que nos ensina a conviver diante do sofrimento, da luta, da dor, do luto. Não tememos a morte, que nós sabemos que o viver é Cristo, morrer é lucro. Partir dessa vida para estar com Jesus é muito mais melhor. Mas por que muitos estão com medo? Porque sabem que estão numa vida de pecado e têm medo de morrer e não têm confiança da sua salvação. Mas aquele crente que é fiel, que
sabe se ele partir agora, se ele morrer agora, ele vai estar na glória, ele não tem medo. Ele só não atenta a Deus, porque o sábio teme e desvia-se do mal, o tolo se coleriza e dá-se por seguro. Mas agora nós estamos no meio de um fogo cruzado, não tem pra onde correr. A pestilência avançou, porque isso é um sinal da volta de Jesus e também um juízo de Deus contra o pecado, os ímpios e os falsos profetas. Então nós temos que avançar e confiar em Deus, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então é momento, irmãos, nós avançar em busca das almas, em pregar a verdade do Evangelho. Então, meus irmãos, aí está o esclarecimento para os irmãos, né? Esse grande livramento de Deus que o caboclo profético tentou me enganar, né? E Deus falou assim: meu servo, fica onde está, que no meu tempo eu já saberei o que vou fazer com você e todos os remanescentes da minha doutrina. Então eu tenho que obedecer à voz de Deus, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitos estão arrumando oportunismo, falando, quer dizer que Deus revelou uma coisa por mão, depois revelou outra. Deus não revelou nada para mim. Agora eu estou confessando para os irmãos aqui, que aquilo que ele disse aí foi Satanás tentando me enganar, e Deus usou um profeta, e eu questionei o profeta. Questionei o profeta de Deus, não é que duvidei, questionei, não, irmão, vamos orar mais. Falei assim, vai orar mesmo. E quando eu orei, Deus confirmou. E depois, mais à frente, Deus confirmou acerca de alguns acontecimentos que aconteceu, algumas ameaças que sofri, tudo isso. Então aí eu pude ver, meus irmãos. Então vocês tomam cuidado, louvado seja Deus, não vão só por aparência, louvado seja Deus, porque aparências enganam, viu, irmãos? É como diz aqui na Bíblia, cuidado, ai daqueles que entraram pelo caminho de Caim. Caim compreende espírito de inveja. Caim tinha inveja do seu irmão Abel. Muitos estão pregando a doutrina para se aparecer e com inveja do outro irmão, da outra irmã que é usado. Então cuidado, e querem matar a fé dos irmãos. E foram levados pelo engano do galardão de Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um profeta de Deus, mas se corrompeu por causa do dinheiro, por causa da fama, né? E agora depois persuadiu o Balaque a mandar as moabitas derrubar os profetas de Deus. É um homem que começou no espírito e terminou na carne. Não importa se entregou a revelação no passado boa que nos edificou, mas agora se está caído, Deus não está mais no negócio. E pelo engano perece na contradição de Coré. Coré foi um homem que conspirou contra Moisés, dividindo o povo de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tome cuidado, vocês vigiam, peço o discernimento de Deus. Nós cremos na revelação, cremos nas curas divinas, cremos nas visões de Deus espirituais no mundo espiritual, mas com respaldo bíblico. Provai a santificação corpo e alma e espírito, que tem muitos pregando doutrina, mas com soberba. Então vocês tomem muito cuidado. Amém, meus irmãos? Então essa aí é a experiência que eu tive com Deus. Aleluia. Então vocês vigiem. Vocês tomem cuidado para que vocês não venham a ser enganados por Satanás. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos despede é seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Divisão não vem de Deus, sempre meio dividido. Lá no céu não entra mais. Foi nos pés um anjo falou. Se transformou no maldito Satanás. Perdeu a glória e nunca mais achará. Criou na terra uma grande confusão.
assim ganhou nome para si. E vive o povo prometendo-lhes troféu, sem saber que o Deus do céu estava ao lado de Davi. Lá no Carvalho, onde fica pendurado, identifica a sua rebelião. Na injustiça pereceu o divisor, dando provas que o Senhor não aceita divisão.